E olha quem está aqui conosco, o Padre Richard Estraza da Silva, vargem-grandense, hein? Lá de Vargem Grande do Sul, e hoje é o reitor do seminário em Brodowski. Padre, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios da Rádio Difusora, para falar de coisa boa, para falar do seu novo livro, né? O Bom Pastor e a Virgem do Manto Branco, que conta um pouquinho do Beato Donizete com Nossa Senhora Aparecida, essa história tão bonita, nessa devoção também do Beato Donizete e de todo o povo brasileiro. Padre, conta pra gente então desse lançamento, foi lançado inclusive no Santuário Nossa Senhora Aparecida em Tambaú recentemente. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Wesley, espero que esteja bem. Boa tarde a todos e a todas que também nesse momento participam conosco. Foi uma grande alegria, uma grande surpresa também este livro ter sido lançado. Foi um presente de Deus, assim eu julgo e agradeço, porque desde o princípio, quando o Padre Paulinho, o Padre Aguinaldo estiveram em Tambaú como pároco, reitor e vigário, eles pediram para a nossa grande artista, iconoclasta, a Ana Maria Barreiro, que pudesse fazer para nós, dentro do santuário, nas suas 4 paredes, ícones que retratassem a vida do Padre Donizete e, ao mesmo tempo, a sua devoção mariana, que nos afetou a todos. E por isso, depois que a Ana fez os ícones, eles pediram então para que fossem feitas as catequeses. O que são as catequeses? As catequeses são as explicações que se dá a um ícone. É claro que o ícone ajuda a gente a rezar, só de olhar, na contemplação própria de quem entra no santuário, né? Mas o livro tem esse intuito de explicar o porquê que está daquele jeito e retratar a história do Padre Donizete juntamente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que primeiramente chega de manto azul, depois ele coloca o manto branco, e a fachada principal, que é a do altar, é esta do Bom Pastor, que naturalmente recorda o Padre Donizete como bom pastor. E ali tem os vários detalhes, né? As terras de Tambaú, bem como as águas de onde Nossa Senhora também é retirada, né? Nossa Senhora Aparecida, não? As ovelhas, sejam elas saudáveis ou ovelhas enfermas, machucadas, chorosas e necessitadas realmente de cuidado e que procuram, né, o bom pastor, e o bom pastor no Padre Donizete configurado a ele, portanto a figura do Cristo é a figura do Padre, e depois os outros 3 quadrantes de ícones, né, trazem para nós as histórias dos milagres, né, o milagre da chuva, o milagre do fogo e a última bênção do Padre Donizete. E tudo isso o senhor conta nesse livro? Exatamente. Detalhes. No livro eu vou detalhando cada uma das pinturas, cada um dos ícones, cada desenho, o porquê de estar aquela cor, porquê aquele olhar, o porquê, o que ou o que são as ovelhas, o porquê das romanzeiras, o que significam aquelas árvores que ladeiam o bom pastor, por exemplo, por que Nossa Senhora está vestida de branco, o que remete na doutrina e no magistério da Igreja, bem como a ligação que Maria Santíssima tem com cada um, né, na sua intercessão, mas ela também é a Igreja, né, que no céu agora está. Também as figuras dos anjos, das pessoas, o porquê, por exemplo, né, lá do ícone da última bênção do Padre Donizete, tem uma imagem lá em cima que pouca gente queria entender,
queria entender quem é, mas lá é Santa Rita de Cássia, justamente porque o padre nasceu em Cássia, lá foi batizado, é ela que, portanto, joga as pétalas de rosa, como é próprio de Santa Rita também as rosas. Então, procuro dar os detalhes de cada coisa, cada pintura que ali tem. É muito legal, né? Quem ainda não conhece o Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, vá lá depois da reforma também, né? Vá lá para ver, né? É muito bonito mesmo, um trabalho assim espetacular, né? E combina tudo aí com o que o padre falou, né? Você tendo esse livro, você vai entender cada detalhe daquelas imagens, porque que foi feita daquela forma, né? Então, e tá lindo o Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete em Tambaú. E o senhor falou dos milagres, né, padre? Vamos recordar um pouquinho desses milagres, né? Que tem o da chuva, né? Porque chovia muito em Tambaú no dia da chegada da imagem, né? E aí todo mundo ficou com medo da procissão, se vai ter uma procissão, né? Ou não vai, por conta da chuva. A imagem chegou num trem e nós tivemos o milagre. Nesse momento, queria que o senhor contasse. Muito bem. O livro, então, depois... Em resumo, não um detalhe, o pessoal lê o livro, né? Isso mesmo. Mas depois do ícone do Bom Pastor, temos o ícone, portanto, desse milagre da chuva. O milagre da chuva é o primeiro milagre que nós conhecemos e que fora retratado quando da chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que sabemos que o padre tinha grande devoção e, portanto, mandou trazer de Aparecida a imagem de Nossa Senhora, que chegou, como vai retratar o ícone, de manto azul. E naquele dia, uma grande tempestade se formava e... conta-se que perguntaram ao padre, né? Nós vamos ainda fazer a procissão até a igreja com a imagem, porque era uma grande chuva que vinha. E o padre mandou que a procissão seguisse, e todos que estavam na procissão, o milagre é esse, não foram molhados, nem sequer foram atingidos pela chuva, mas o resto da cidade foi atingido pela chuva. E por onde ela passava, portanto, era um lugar seco, possível da procissão passar até chegar à igreja. E esse, portanto, é o primeiro milagre, e aí retratado no ícone, e que nós vamos trazendo, portanto, nos detalhes, né, das pessoas que também foram, né, carregando andor, uma procissão também litúrgica, os aspectos também do próprio Espírito Santo que vai iluminando o caminho que no ícone é trazido, o padre que está junto do povo, está ali, está na procissão que lembra peregrinação, romaria, né, e bem dentro deste ano jubilar que também nos recorda que somos romeiros, né, peregrinos de esperança. Então, este é o primeiro milagre dele, e com muitos outros detalhes o livro também vai explicando com catequeses. E também o incêndio, né, que também é um milagre muito famoso, né? Exatamente. E aí temos o segundo quadro, que é o segundo ícone. Conta-se, portanto, na história, e esta depois transferida para o ícone desenhado, de que a Igreja Santo Antônio pegou fogo. E ela pega fogo no dia 11 de outubro, né, um dia antes de Nossa Senhora Aparecida. E de todas as imagens, né, se me recordo bem o número, 22 imagens pegam fogo. Inclusive o sino é derretido. O fogo era muito intenso. E o padre, com muita coragem, ele entra na igreja para ver como é que está a situação, passa pelo meio do fogo e consegue restaurar a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida, que não havia pegado fogo. E ele sai com essa imagem para fora da igreja naquele momento, e o ícone traz justamente esse momento, a igreja que está pegando fogo, mas o padre que sai justamente com esta imagem para diante da igreja e diante do povo que ali vê a olho nu o que está acontecendo. Tudo queimou, menos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Portanto, esse o segundo milagre. Que maravilha. Então, alguns, né, dos milagres do Beato Donizete, do Padre Donizete Tavares de Lima. Temos
a honra de termos o Casabranquense sendo fruto de um milagre do Beato Donizete, né? A mamãe dele pediu a intercessão do Beato, ele nasceu com o pé torto congênito, garoto Bruno, e nós tivemos, por conta desse milagre, avançando aí no processo, né, de beatificação. Ele foi beatificado por conta desse milagre reconhecido, né? E agora em processo de canonização, o nosso Beato Donizete. Então são muitos milagres, inúmeras histórias, contos das pessoas falando que conseguiram a graça, conseguiram o milagre por intercessão do Beato Donizete, né? Essa devoção por Nossa Senhora Aparecida, né, Padre? E do povo pelo Beato Donizete também é muito importante, muito significante no povo brasileiro que conhece a história, conhece os milagres que esse homem fazia, né? Justamente. No entanto que... Ele pedia para Nossa Senhora Aparecida, pedia para a mãe e a mãe atendia. Exato, exato. Isso fica bem evidente na época do padre, como também traz os ícones, que a maior cor ou a grande quantidade de cores de azul usadas é justamente para retratar que tudo que era do padre Donizete era pintado de azul. É verdade. Era dado a Nossa Senhora e por causa da intercessão dela, e que segundo ele pedia a ela para que o milagre acontecesse, então é trazido ali com essa evidência em todos os quadrantes de ícones. É isso, pede para a mamãe que mamãe vai ajudar. É a mãe, né, gente? É a mãe, Nossa Senhora Aparecida é a nossa mãe, padroeira do Brasil. E, padre, antes da gente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, dar uma pausa aqui na fala do livro, porque eu queria saber um pouquinho da sua história também. A gente iniciou aqui o Jornal da Difusora falando que o senhor é de Vargem Grande do Sul e hoje reitor lá do seminário em Brodowski, que pertence à Arquidiocese de Ribeirão Preto, né? Que está formando novos sacerdotes aqui para a nossa diocese e também para toda a Arquidiocese de Ribeirão. Conta um pouquinho da sua história também, padre. Claro, um prazer. Obrigado por perguntar. Bem, sou filho de Vargem Grande do Sul, né? Meus pais, meus irmãos, sobrinhos, cunhado, cunhada, todos moram lá. Eu sou da família Estraza, que aqui também é bem conhecida, né? Temos vários parentes aqui em Casabranca e na região. Mas nasci no dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Opa. No entanto, com essa proximidade com o padre Donizete, também pela santa, né? Mas nasci em Vargem, de um berço católico, abençoado, com uma devoção a Nossa Senhora Aparecida gigantesca e que tanto agradeço porque minha vocação é mariana. Eu devo a figura, a imagem, como também a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o sim que dei para poder seguir, né, o ministério sacerdotal. Mas eu me lembro de muito pequeno dizendo que querer ser padre, né? E depois, quando eu estava na 8ª série daqueles tempos lá atrás ainda, fui procurar o padre, era o Monsenhor Décio, o padre João Majarro, ambos falecidos, e que me encaminharam para o Seminário Médio em Ribeirão Preto, onde eu fiquei lá por um tempo, depois retornei para a diocese, fiz o seminário propedêutico, seminário de filosofia, de teologia. A minha turma, né, que durante esse tempo todo se ordenou comigo, é o padre Mil, pároco da catedral, o padre Adriano, pároco em Santo Antônio do Jardim, padre Rodrigo, que ordenou comigo, inclusive, que é pároco da Sagrada Família em Mococa, e o padre Anderson, da paróquia Santa Edviges, lá de Mogi Guaçu. Ordenei padre em 2004 e tenho 21 anos de sacerdócio. E desde então eu já fui para o seminário ajudar na formação dos padres. Então, já contando daquela época que fui para o seminário, até este momento já somam 16 anos que estou na formação. Mas no meio desse tempo também fui estudar, fiquei uns 2 anos fora, né?
tive a oportunidade de estar em Roma por esse tempo, fazendo um estudo em liturgia. Também fui pároco em Divinolândia por um tempo muito pequeno. Antes disso, pároco simultaneamente à reitoria lá em Itaqui, que é o bairro de Mogi Guaçu. E vigário em alguma outra paróquia, enquanto também estava como reitor no seminário. Em Vargem também? Em Vargem eu fiquei 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses como vigário do Padre Paulo ali na Santana, o local onde eu ordenei padre, né? Porque a matriz, né? A matriz, que naquela época ainda não havia a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Então, tanto eu quanto o Padre Rodrigo, filhos por primeiro ali da paróquia Santana de Vargem. E que Beato Donizete passou por Vargem também. Né? Passou. Marcou, não só passou, marcou, né, a cidade. Pois é, conta-se, né, que Vargem iria ser abençoada depois que tivesse um primeiro padre ordenado, né? E foi ordenado um e hoje nós somos 23 só de Vargem. E portanto, né, agora o seminário onde eu sirvo está em Brodowski, realmente na Arquidiocese de Ribeirão Preto. A formação ela é dividida em etapas, etapa propedêutica, que o ano que vem vai para o Mogi Guaçu, a etapa discipular, que está em São João da Boa Vista, na cidade mesmo, nós, da etapa da configuração em Brodowski, são os 4 anos, inclusive os seminaristas estudam teologia, mas ainda tem a outra etapa, que é a etapa da síntese vocacional, que é quando o seminarista, portanto, sai do seminário, fica na paróquia, à espera da ordenação diaconal. E ali o meu serviço, o meu ministério, assim, junto com os seminaristas e os diáconos, terminam quando eles ordenam padre. Aí sim, passam para a formação permanente. Então é como se fosse a última etapa dessa formação para se tornar padre? Exatamente. Onde o senhor cuida, é responsável ali. Exato. Que bacana. E tem bastante gente, padre? Bastante futuros sacerdotes aí que está passando por lá? Para o ano que vem, né? Para o ano que vem, a Diocese de São João da Boa Vista tem 39. 39? Isso. Que bênção. Agora você me perguntava lá na casa, né, em Brodowski. Em Brodowski nós vivemos São João, a Diocese de São João da Boa Vista, a Diocese de Ribeirão Preto, a Diocese de Jaboticabal e a Diocese de Tuiutaba. Todos ali moram e estudam juntos. Para estudar também tem a Diocese de Franca, tem os religiosos canossianos. Então, uma casa muito grande e um instituto de estudos de filosofia e teologia também que abraça muitos seminaristas, além dos nossos. Que bacana. E nós temos, aqui em Casabranca, nós temos alguns também, né, seminaristas que estão lá, né? Sim, conosco lá tem vamos começar pelo diácono, né? O diácono Marcos Vinícius, que está em catalão neste momento, porque na etapa da síntese vocacional, depois de ordenados diáconos, os seminaristas, então, né, agora diáconos, vão servir na Diocese de Pameri, Goiás. Então, um primeiro casabranquense seria o diácono Marcos Vinícius, que está para ordenar padre em maio do ano que vem. Agora, também finalizando a etapa da configuração, o Leonardo, que, junto com o diácono Marcos, pertencem à paróquia São João Batista. Então, Leonardo Santos é também daqui. Depois nós temos o João Vitor Costa, que é pertencente aqui à paróquia Santuário do Desterro, né? Então, são os 3 que estão lá conosco. Que maravilha, tá vendo? O padre tá bem de memória aí, lembrou dos 3, porque são muitos ali, né? E ele é responsável por todos eles. Muito bacana. Então, um pouquinho da história do padre Richard, né? Pra gente conhecer aqui um pouquinho da sua vida, né? Da sua vocação, né? Desse despertar. E conhecendo o autor deste livro
magnífico que você pode também acompanhar conosco aqui, O Bom Pastor e a Virgem do Manto Branco, falando um pouquinho aí sobre os milagres do Beato Donizete, sobre todas as pinturas lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete em Tambaú, que você tem que visitar. E, padre, eu queria também perguntar qual foi a grande dificuldade para escrever esse livro. E é o seu primeiro livro também? Sim, é um primeiro escrito. Então, só por isso já é difícil, né? Por ser o primeiro livro, mas conta pra gente. Esse não é um livro que conseguimos escrever só intelectualmente dizendo. Como se tratam de catequeses, é um livro que dependeu de muita oração e de retiros. Então, contemplar a arte através do ícone, e de modo especial este que a Ana Maria fez lá no santuário, dependeu de mim, sim, rezar, ver cada detalhe, procurar na história. No entanto, quanta coisa que eu não sabia e que acabei por saber, e depois a espiritualidade que cada história, que cada parte vai trazendo, né? Então a intenção desse livro foi e é ajudar todo romeiro, todo devoto a rezar mais. Quando entra lá no santuário e ao ver esses ícones, tem essa referência, portanto, e esse foi o objetivo do livro, de ajudar as pessoas a rezarem, a ter um caminho de santidade inspirada pelo Padre Donizete, que também se inspirou em Nossa Senhora, mas sendo um outro pastor aqui no meio de nós. E o bonito trazido nisso tudo é que o Padre Donizete é um padre diocesano. Então, um padre diocesano, um bom pastor em meio às ovelhas, passou por Vargem, como você bem recordava, depois foi para Tambaú e ali viveu tudo isso que ali é contado também. Então foi um prazer, e eu que sou muito devoto, houve aqui eu diria até uma simbiose espiritual para poder, no espírito, escrever essas linhas, né, eu diria, esses textos que pudessem ajudar. É isso, e é um livro muito bacana então para você, minha amiga, meu amigo que quer conhecer um pouco mais sobre essa história tão bonita do Beato Donizete, né, em detalhes, a história é gigantesca, né, mas o enfoque então, como eu disse, né, trazendo essas imagens, alguns milagres do Beato Donizete, o padre trazendo tudo isso pra gente, O Bom Pastor e a Virgem do Manto Branco. E padre, eu queria que o senhor falasse como faz para adquirir esse livro, né? Conta pra gente. Muito bem. Esse livro foi um pedido do próprio Santuário de Tambaú. Um pedido que, anteriormente ao livro, foi feito os ícones, né? Como dizia há pouco, pela Ana Maria Barreiro. E os ícones contemplam o templo, né, aonde estão ali os restos mortais do Beato, bem como a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, como se trata de algo pedido pelo santuário, o santuário é que faz essa distribuição. A própria livraria do santuário, Nossa Senhora Aparecida, Beato Donizete de Tambaú, é que tem esses livros para serem adquiridos. É isso, então você pode adquirir lá em Tambaú, na livraria lá do santuário, tá bom? Está lá disponível para você, né? E uma forma também de ajudar o santuário, né? Sempre Com importante, certeza, né? Na evangelização, tá bom? Então aqui, ó, livro maravilhoso do Padre Richard, o primeiro dele, de muitos, viu? Depois que começa, né, padre? Aí não para, hein? Já tenho certeza, já tem outros em mente aí, ou não? Bom, por hora, vamos aproveitar esse no futuro, se Deus quiser. Que maravilha. Nada pode parar, né? E legal também, né, padre, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida do Manto Branco foi entronizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú recentemente, se não me engano, em 2021, né? E era um sonho do Beato Donizete. O santuário era um sonho do Beato Donizete, né? E ele, infelizmente, não conseguiu em vida ver aquilo acontecer, né? Ver essa construção. Mas fala um pouco pra gente também sobre isso, né, padre? Esse sonho que se tornou realidade.
De fato, o padre Donizete, em vida, queria construir o santuário para ela, né? Mas não foi possível devido às próprias histórias da época ocorridas de que ele deveria esperar. E essa espera fez com que ele também já não tivesse no meio de nós. Posteriormente, o santuário foi construído e o desejo dele era que a imagem que ele havia trazido de Aparecida, do manto branco, fosse, portanto, para esse santuário. E essa imagem permaneceu, assim como o ícone, o terceiro ícone conta, né? Ficou na igreja matriz de Santo Antônio. E como esse era um grande sonho do padre, o desejo do padre, inclusive contado em livros, bem como de testemunhas da época, né? Nesse ano de 2021, realmente ela foi trazida, né, para o lugar, para o coração do padre, né, para junto dele. Um momento muito de emoção, de espiritualidade, mas acima de tudo de um simbolismo e de um significado que para nós ainda mais diocesanos de São João da Boa Vista, né, tem tudo a ver. Então, realmente ela está ali envolta a uma imagem bela, porque o nicho dela é um nicho ao contrário daquele de Aparecida, que chamamos Aparecida do Norte, né? A Nossa Senhora do Manto Azul está entre as redes e peixes. Esta daqui está entre as labaredas de fogo, de onde ela foi tirada intacta. Então, uma bela arte para lembrar do que ela passou e aonde ela está, aonde o padre queria. É isso. O Bom Pastor e a Virgem do Manto Branco você pode adquirir lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete, em Tambaú. Padre Richard Straza da Silva é o autor dessa bela obra e eu quero agradecê-lo pela presença aqui. Veio direto de Brodowski para falar conosco aqui no Jornal da Difusora. Padre, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, divulgado um pouquinho o livro, contado um pouquinho dessa história, tá bom? Eu agradeço o convite, muito obrigado, que o Padre Donizete interceda por todos nós, Nossa Senhora Aparecida nos acompanha ao longo do caminho. Peço a todos que nos ouvem, né, que possam rezar pelas vocações, especialmente as vocações sacerdotais de nossa diocese, e tudo aquilo que provém das mãos de Deus, que seja por nós aceito, por intercessão do bem-aventurado Donizete. E convido a todos, né? Alguns ainda não conhecem o Santuário de Tambaú, né? Vão lá. Puxa vida, é um belo santuário e, acima de tudo, a sua espiritualidade ali vivida é para nós um tesouro. E Deus abençoe a cada um. Amém. E só para falar também, né, padre? O senhor também ajudou na formação aí de 2 novos padres que estão chegando lá a Tambaú, ao Santuário do Beato Donizete. Padre João Gabriel e o padre Guilherme, né? Estão chegando lá. Exatamente, o padre João Gabriel foi o penúltimo. Estava aqui conosco no Santuário do Desterro. Isso, e o padre Marcelo, que estava lá na Nossa Senhora das Dores, é o padre que eu falo assim, é o padre número 59. Olha aí. É isso, e tem o padre Guilherme, né? O Guilherme Lima, né? Isso mesmo. Que tá indo lá para Tambaú também. Que maravilha, que bênção. Padre, então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus o abençoe.